Olá pessoal, meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde eu estou com Paulo Gessi Miranda para conversar um pouco sobre o seu filme, sua nova animação, Ilha dos Ilus. Boa tarde, Paulo, parabéns pelo filme, obrigado por me receber nessa tarde. Valeu, Wesley. Obrigado aí por você receber também, né? A gente tem um tempinho para a gente poder falar sobre esse filme e outras coisas também, né, cara? Tem tanta coisa para ser conversada, né? Vamos ver aonde a Sim, gente sim. chega. Bem, eu gostaria de começar a conversa falando sobre a narrativa do seu filme. Ilha dos Ilus flerta com as fábulas que eu costumava assistir quando era no primário, e como surgiu poder trazer de novo essa fábula raiz, vamos dizer assim, para os dias de hoje. Ué, cara, é interessante você falar fábula, porque foi assim mesmo, quando a gente estava fazendo o projeto, estava fazendo a história, eu tinha pensado nisso da fábula, e não é todo mundo que fala especificamente essa palavra fábula, sabe? Então, que interessante você pegou isso, porque, olha só, para você ver, a premissa do filme, né, desse longa-metragem em animação, é assim, aonde estavam os animais antes de nascerem, né? E que assim, como eles já nascem sabendo tudo que eles já sabem, né? Ele mal nasce lá e você vê que o pai e a mãe, podemos dizer assim, que é isso, né? Não ensinam eles, eles já sabem quebrar o ovo, a tartaruguinha já sabe o caminho da água, né? Tem animal que já nasce andando, né? E, então, o que acontece? Aí a gente pensou, olha, como é que eles já nascem sabendo isso? A gente imaginou um lugar, chama ilha, é uma ilha, né? A Ilha dos Ilus, onde os animais estavam antes de nascerem. E lá eles aprendem essas coisas que eles já nascem sabendo. E isso partiu de uma conversa com meu filho. Meu filho era bem pequeno na época, né? E a gente andando nos parques da cidade aqui, que tem muitos parques, né? A gente via os animais, né? E aquela conversa de pai e filho, né? Viajando, né? Assim, história, aquele mundo bem imaginário, lúdico, né? Mas eu acho que eles aprendem, se não aprendem aqui, eles aprendem em algum lugar, né? Aprende antes de nascer. Então, essa foi a parte lúdica, né? E o que acontece? Quando se fala alguma coisa antes de nascer ou depois de morrer, acaba que você flerta com aquela coisa meio de espiritualidade, né? Assim, de onde vem, de onde viemos, para onde vamos e tudo mais. E aí eu não queria dar esse tom para o filme, né? Como se colocasse, sei lá, o nosso lar dos animais, não sei, sabe? E aí eu falei assim, o melhor a contar essa história é falando como fábula, porque você tira o ecumênico, respeito muito, mas eu acho que para passar a mensagem e ela ter esse caráter lúdico mais do que explicativo, né? A ideia não é explicar onde os animais estavam, né? E levar aquilo como uma verdade. A ideia é brincar com essa ideia, né? Então a fábula encaixou muito bem, né? Que a fábula é isso, os animais falam, né? Acontecem coisas mágicas, né? E que passa no final uma lição de moral, né? Então, realmente, você falou a palavra que, na verdade, eu nem estava esperando no começo da entrevista, que foi fábula, foi pensado realmente para ser fábula, para poder, né, desviar um pouco dessa roupagem, como eu sou um portador da verdade, vou contar para vocês, crianças, que estavam, né, quando você vai para isso. Como eu falei, eu respeito a espiritualidade, o espiritualismo, mas eu acho que aqui não é, né, assim, é mais imaginar do que explicar de uma forma assim, né? Entendeu? E aí, resgatando isso, como você falou que é coisa da infância mesmo, a gente trabalha assim momentos do longa e na trama ela tem que ser muito simples, né? Porque é um filme infantil. Ele não é um filme família, que há um pouco de imprecisão em entender o que é um filme família e o que é um filme infantil, né? Um filme família, legal, todo mundo acha assim, como é família, pega a criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas nem sempre, a real é que nem sempre, né? Tem crianças que às vezes pedem, eu já vi isso várias vezes, outros amigos me relatam isso, que crianças que pedem para sair no cinema, em filmes como Soul, por exemplo, né, da Pixar, elementos agora, porque são filmes incríveis, mas que às vezes a trama não conversa com a criança, porque a criança não tem aquela experiência de vida suficiente para entender umas nuances, né? De roteiro, né, narrativo e por aí. Então o filme é infantil,
né? Ele é infantil, ele conversa ali com a criança. A gente só tentou não fazer os adultos ficarem aborrecidos enquanto assistem, sabe? Então, os adultos vêm, a gente tá vindo de festivais, assistem, acham bacana, tá legal. É um filme infantil, não exige mais do que um filme infantil precisa ser, né? Então, a trama dentro dessa fábula, a fábula traz isso também. Uma trama simples, né? Com mensagens profundas, mas a trama é simples. Então, a trama ela é simples dentro de um universo rico. Então, a gente apostou mais num universo que seja rico, sabe? E uma trama que é de fácil entendimento. Então, tem muitos momentos do longa que é sensorial, né? Que é barulhinhos, imagenzinhas mexendo, suaves lá no fundo, coisas que a criança percebe e que muitas vezes o adulto não dá muita atenção para aquilo, mas o filme está ali conversando com esse público, entendeu? Então, a fábula ajudou, né, conhecer sobre fábulas. Eu também cresci ouvindo isso, né, fábulas de Esopo e tudo mais, né? E ela foi muito importante, né? Essa formação para entender como a gente constrói um universo, né? Construir o universo, construir do chão, né? Um mundo com as suas leis, né? Seus personagens, né? É começar do zero um universo. Então a fábula ela nos orienta como contar essa história de uma maneira mais legal, né? Bom, você chegou a mencionar Soul e não tem como a gente acabar não relacionando a Soul. Chegou a ser uma inspiração? Também algum outro longa-metragem, alguma animação chegou a inspirar a produzir A Ilha dos Ilus? Cara, é até interessante, meu, porque assim, esse filme, quando a gente passou ele em edital, foi em 2014. A gente passou no Prodecine 4, né? No Fundo Setorial do Audiovisual, enfim, é um fundo onde fomenta, investe no setor, né? E aí vai criando carreira, novos talentos e tudo mais. Então, quando a gente passou nisso aí, foi 2014, e estava lá, o roteiro continua o mesmo. A gente sabia que ia ser baixo orçamento, então em animação você não pode viajar muito no roteiro quando é baixo orçamento, porque se você viaja demais é dinheiro queimando, né? Cenas complexas, dinheiro queimando, né? Personagens demais também, enfim. Então a gente sempre mediu a mão, sabe, para a gente poder contar uma história legal, coesa, mas que coubesse, né, no orçamento, né, que terminasse, que cumprisse o objetivo. E isso foi muito antes do Soul, né? Porque estamos falando de 2014. A ideia do projeto, ele foi um pouco antes, foi de 2010, não, 2011, 10 para 11, então quer dizer, quando o Soul foi lançado, o Soul é de 2019, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso. Cara, quando eu assisti, eu fiquei assim, mano do céu, saca? Tipo assim, lá tá falando da coisa antes de nascer, e os bichinhos ainda são azul, cara. Nossa, sabe? Tipo assim, eu fiquei, meu Deus, cara, assim, cara, vamos relacionar, cara. Mas agora já estamos na metade da produção, a gente já está indo para o final do filme. Agora, too late, né, cara? Assim, vai ter que ser assim, sabe? Mas na hora eu fiquei assim, porra, cara, assim, nossa, não acredito, né? Isso acontece no mercado muitas vezes, né? Você vai lançar uma coisa, uma outra pessoa teve a ideia. Eu acredito que eles tiveram essa ideia, talvez até depois de mim, mas eles produziram mais rápido, né? Aqui no Brasil ainda demora um pouco todo o Como processo, né? demora? Fazer o projeto, passar em edital, é uma luta para passar no edital, é uma luta para receber, é uma luta para produzir, uma luta para finalizar, uma luta para distribuir, cara, é luta, pá, 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 pá. E aí teve espaço desse 10 anos aí, né? Da ideia original até a finalização, cara. E aí apareceu esse Soul e eu fiquei, moço, assim, eu acho que eles, tudo bem, né? Agora já era, né? Vamos ver o que vai acontecer. E é Tudo bem. interessante que olhando, andando pelos festivais que o filme passou, né? Conversando com as crianças, teve sessões que teve conversa com crianças, que são, cara, é muito bom essas conversas com crianças, né? E não se mencionou Soul, sabe? Nem adulto chegou para mim e foi falar assim, olha, isso aqui parece Soul, porque é aquela coisa, se eu tivesse o filme Soul na cabeça, eu acho que eu, por um processo natural, o Soul estaria na tela, certo? Assim, se eu tivesse com ele na mente. Mas como eu estava criando sem estar com o Soul na mente, ninguém relaciona porque é muito diferente a abordagem no final das contas. O universo criado é muito diferente, sabe?
enfim, o porquê que eu fui falar dos animais antes de nascerem é diferente da mensagem do Soul, sabe? E então não se há essa relação. Eu tenho para comigo que é porque eu não tinha ele como referência, sabe? Se eu tivesse, de alguma forma, ia aparecer ali, sabe, na tela. Então isso me ajudou a não ter essa ligação muito direta, sabe? Talvez a pessoa assistindo o trailer e vendo as imagens, talvez se relacione, mas quando assiste o filme, não, sabe? Não relaciona. Agora, agora, inspiração, rapaz, a gente aqui que mexe com animação, cara, a gente não escolhe essa área à toa, né, meu? Assim, tem uma história, né? Por que que a gente acaba escolhendo essa área e atuando nela, se profissionalizando nela e tal. Então, a animação sempre mexeu muito comigo, a questão do potencial narrativo que a animação dá, né? A animação você pode, sabe, construir cenas lúdicas, né? Coisa que no live action seria às vezes mais caro, né? Na animação eu posso colocar uma pessoa na lua, né? E live action é um pouco mais caro. Você faz também, mas é um pouco mais caro para ficar bom, né? E tudo mais. Então a animação teve isso. Então isso aí, as animações da Disney que acaba sendo a formação meio coletiva de todo mundo, né? Assim, as animações da Disney. Mas quando a gente começa a gostar muito de animação, é inevitável você ir para os grandes mestres, né, como Hayao Miyazaki, né, que é japonês, né, ganhou o Oscar com Viagem de Chihiro e tudo mais, e outros assim que povoam com seu talento a arte de a área de animação, a arte de se fazer animação. E a gente acaba aqui juntando, a gente junta um pouco, acabou juntando, a gente aqui, eu juntei essa questão do Ocidente e o Oriente, sabe? Meio junto ali, no sentido assim que o Ocidente sempre os personagens estão muito ocupados, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, indo atrás de alguma coisa, assim. Não se tem normalmente, não é uma regra, mas não se tem comumente aqueles momentos de contemplação, aqueles momentos que simplesmente não está acontecendo nada a não ser o personagem se desenvolvendo de alguma forma, sabe? Então isso tem. Então tem momentos que os personagens estão ocupados e tem momentos que eles só estão em volta da fogueira conversando, né? Entendendo mais sobre si mesmo, né? Sobre o universo ao seu redor, sabe? Então, nesse sentido. Então, o longo tem hora que está ocupado e tem hora que não está ocupado, sabe? É uma junção dessas duas coisas. O filme ele fala sobre diversidade para viver em sociedade. É um assunto bem complicado para se falar entre adultos, para conversar entre adultos. Quais foram os desafios para você trazer essa mensagem para o público infantil? Mais do que desafio, quais são as soluções? Quais são a, é, como foi as nossas decisões, né, para que se passasse uma mensagem dessa? Assim, eu acredito que uma mensagem, quando ela é forte e ela é verdadeira, ela se passa naturalmente, sem precisar necessariamente você se panfletar, sabe? Porque é verdade, e verdade ela se comprova, né? Normalmente. Então, o que acontece? Todos os animais ali na ilha, eles começam como ilu, por isso chama Ilha dos Ilus, esses bichinhos azuis e é o tronco comum. E depois eles vão para a casa de entrega, onde eles aprendem a ser os animais que eles estão destinados a ser. Eles vão virando aqueles animais. Então ele sai do azulzinho pulando e vai tomando forma do animal. E enquanto vai tomando forma, vai aprendendo o que aquele animal precisa para sobreviver. E aí já está a primeira questão. Eu não paro e falo, olha, todo mundo veio do mesmo lugar, né? Assim, naturalmente se mostra que uma forma de conexão e de empatia falando de uma maneira mais honesta e sincera, a forma mais honesta de empatia que é se colocar no lugar do outro, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca através do quê? Assim, o que nos conecta ao outro, né? É que a gente sente as mesmas coisas, tem os mesmos dramas, temos um mental parecido, psicológico parecido. Você quando sente dor é parecido com eu, é igual eu quando sinto dor, né? Você, quando está feliz, é igual eu quando estou feliz. Eu falo, a gente se expressa de formas diferentes, mas a gente sente muitas coisas iguais. Então, a melhor forma da empatia é quando a gente percebe o que nós temos em comum, né?
E nisso está simbolizado pelo Ilu, que é o que todo mundo é, sabe? Todo mundo começa como Ilu, é igual, e depois a gente fica diferentes, né? E a diversidade, ela é boa na história. A gente acompanha um personagemzinho, né, que é o cachorrinho, o Pocó, ele tá como Ilu, depois ele vira cachorro, aí quando ele vai ser entregue para a família, ele é entregue para uma família errada, né? Uma família de avestruz que rejeita ele, ele volta para a ilha. E quando ele volta para a ilha, ele acaba encontrando um clã de animais rejeitados igual ele, sabe? Aí, antes, assim, a conexão é ser Ilu, todo mundo é Ilu. Aí depois a conexão é todo mundo aqui passou pela mesma coisa, todo mundo foi rejeitado. E a gente fala sobre essa questão da rejeição, sabe? Essa coisa de se ajuda, se você se sente rejeitado, você não é o único, sabe? A rejeição é uma experiência da vida, né? Que se passa. Então, eles se ajudam e tudo mais. E nesse clã, cada um é um animal diferente. E eles são uma família. Então, uma girafa, outro ornitorrinco, um é um rato, sabe? E um tucano. Mas eles se veem como família, a família que eles não puderam ter, né? Por ter dado errado no embarque. Então, eles se veem como família. E é uma família de animais diferente. E ser diferente é um ativo, não é um passivo. Porque alimenta a nossa visão de mundo, a experiência do outro, sabe? Então, eu tenho uma experiência de vida, cara. Wesley, você tem outra. Se a gente, de repente, tá ali conversando, as coisas que você passou, que eu não passei, e as coisas que eu passei, que você não passou, a gente conversa, a gente entende mais sobre o mundo, sabe? Então, a diversidade, ter pontos de vistas diferentes sobre o mundo, ele é muito rico, sabe? Porque evita, se eu ficasse só com pessoas iguais a mim, o meu ponto de vista seria do lugar onde eu faço parte, sabe? Quando a gente começa a conversar com outros que têm outras experiências de vida, isso é muito rico, né? Então, o nosso personagem, ele aprende demais com a história dos outros personagens, com o jeito de ser dos outros personagens, abre, sabe, a visão de mundo dele, sabe? Nesse sentido, certo? E aí, mais para frente, isso aqui, tomara que a pessoa que está assistindo isso não, já tenha visto o filme, né? Mas, enfim, eu vou falar aqui, tem a vilã, que ela tenta entrar na ilha para tomar a casa de entregas para embarcar só répteis, sabe? Porque ela acha que os répteis são superiores porque já tiveram uma época só para ele, né? A época do dinossauro que dominava o mundo. E ela acha um absurdo ter acabado a época dos répteis e quer tomar a ilha dos Ilus para embarcar só répteis e voltar, né? Dominar o mundo. E aí eu falo de outra forma, a forma tóxica da unidade, né? Eu falo da forma boa, que é o que nos conecta, sabe, da unidade, e depois, em contrapartida, eu falo da forma ruim, que é aquele de achar que sabe, ser réptil, o jeito que ela é, nós somos superiores, e se o mundo todo for igual a gente, aí o mundo vai estar bom, saca? Nesse sentido. Aí aquela visão de falar, puxa, você vai abrir mão de outros pontos de vista, de uma convivência importante e saudável, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu falo a parte positiva da unidade, eu também falo da parte negativa de uma unidade que não traz nada, não enriquece a visão de mundo, sabe? Quanto muito só enjaula numa que pode ser, entendeu? Mas isso é falado de uma forma muito, como eu falei, natural. Eu não, em nenhum momento do filme tá ali alguém falando isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Ninguém fala o que é ruim e o que é bom lá, sabe? Ninguém tá falando isso é bom, isso é ruim. As coisas vão acontecendo naturalmente, entende? Naturalmente. Por isso que eu acho a questão da fábula muito boa, sabe? Porque ela não é panfletária, né? Assim, ela não tá querendo, não é professoral, muitas vezes, pelo menos as antigas, eu estava passando uma mensagem. Então é nisso, sabe? Mas assim, é para divertir, sabe? É um mundo mágico, enfim, é pensado nisso, né? No entretenimento, né? Que é importante também, sabe? Sim, sim. Uma característica que eu percebi na animação e que também relacionei a alguns outros eventos atualmente a nossa vida é correria, a gente quer tudo para ontem, e isso meio que chegou também nas próprias animações, conteúdos infantis. Muito ágil, diversos elementos acontecendo ao mesmo tempo, sendo jogado na tela, ritmo acelerado, ágil. E Ilha dos Ilus é calma,
dar tempo das coisas acontecerem, como é trazer isso, e como esse tempo, essa calma ainda é importante para as crianças, você como um criador de conteúdos infantis, É, como que é, é, manter ainda essa calma? isso, assim, é aquela questão, né? O filme Família, que você vai ver, se for família, família é o quê, rapaz? Você começa com, sei lá, 2 anos e termina com 85, 98, né? Então, quer dizer, a parte criança, dentro desse público, é menos, né? Dentro desse escopo de 3 anos a 98, né? Vamos colocar assim. Então, quando se fazem essa opção de mais frenético, muitas coisas, é parte daquela compreensão, né, e daquela resposta de mercado também, porque fazem isso também para existe um investimento e precisa ter o retorno do investimento, sabe? Eu entendo isso. Então, assim, é para conversar com esses públicos mais crescidos, que gostam de ação, né? Que tá querendo ter aquele entretenimento que você fique vidrado na tela do primeiro minuto ao final, sabe? Então é muito assim. Mas eu acredito também que tem espaço, isso é bem legal, não critico, eu acho bacana, mas eu acredito que tem uma outra forma de percepção de filme também, sabe? E que dá para unir essas duas coisas. Então, assim, a Ilha dos Luz tem momentos que é o frenético acontecendo de hora que para, e depois volta, depois para, e depois volta, como diz, né? Como uma palma, né? Você bate, para, de mal, então assim, vai fazendo. Essa calmaria que tem nesses momentos, eles são importantes para o sensorial, para aquele respiro do filme, sabe, também, e para ativar outras partes da percepção nossa. Não sei se eu falo do cérebro, eu não posso entrar na área de outros aqui, né, que os neurologistas que vão saber falar melhor isso, sabe? Mas eu falo assim, para ativar outras partes do cérebro que não estavam ativadas no filme, vamos falar assim, sabe? Quando você está Sim. lá vendo ação, barulho, né? Assim, música, você tá com algumas partes ativadas. Aí, de repente, quando para, e de repente começa um diálogo, sabe? Tem uma parte mais minimalista e tal, você já ativa outras formas de percepção. Então, eu acho que fica uma experiência um pouco mais completa, no sentido assim, você abrange uma experiência sensorial um pouco mais completa, sabe? Nesse sentido. E para a criança, ela é importante, sabe, isso. Às vezes a gente produz conteúdo achando que a criança vai gostar, né? A gente às vezes tem acompanhamento pedagógico aqui, porque nem sempre a nossa percepção está certa, né? E nem sempre o que a gente acha que a criança vai gostar, ela gosta. Então, assim, excesso de ação também chega uma hora que fica monótono. É estranho falar isso, né? Você já passou por isso, Wesley? Você vê um filme que é tão frenético que uma hora que fica monótono de tão frenético, sabe? Sim, É sim, tão... sim. É como se tivesse uma montanha-russa sem fim. Precisa dar uma exatamente. adrenalina constante para o filme ser incrível, ser o melhor filme. É, É chato, é chato. A gente pega um pouco no pé. é. Essa é uma animação de Goiás. Tem alguma característica? A gente percebe atualmente que as regiões elas estão tentando ganhar um pouco mais de espaço, porque o cinema nacional é muito complicado e é muito centralizado entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tem alguma característica de Goiás presente na animação? Olha, é, acredito assim que essa está sendo a primeira animação longa de animação, né, de Goiás, né? É, aqui o que acontece quando a gente começa a desenvolver uma área, né, aqui a animação goiana tá começando a ter uma vocação, né, para isso, assim, dentro do audiovisual, a animação goiana está conseguindo um espaço relevante nacionalmente e internacionalmente, né? Você vê um amigo nosso aqui, o Yuri Moreno, ele ganhou o melhor curta de animação no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, né? Umas semanas atrás aí, né? E é goiano. Tem outros amigos nossos aqui, o pessoal do Província, que também fazem curta de animação, fazem game também.
e ganham prêmios pelo mundo inteiro. Emerson Rodrigues, que passou agora no Curta Petrobras, com Micronauta. Tem o Wesley, nosso amigo Wesley, que é o Wesley Rodrigues, né? Rodrigues, que também rodou o mundo com a animação dele, sabe? O Curta, foi homenageado no Anima Mundi, né? Então, assim, tá se tendo uma força muito grande da animação aqui. Então, a gente está ajudando. Então, é uma alegria para a gente ajudar a consolidar essa área aqui, né? E aí, a questão se tem uma característica de Goiás, a gente prefere falar assim, se tem uma característica do Brasil, né? A gente coloca muito nos sotaques, né? Tem sotaque de algumas partes do Brasil. A gente tem momentos que tem capivara, né? Que é nosso aqui, né? Mas, assim, não chegamos e falamos assim, olha, vamos fazer uma coisa estritamente goiana, eu respeito, eu acho incrível, assim, a cultura daqui, sabe? Eu acho que é muito profunda e muito pouco explorada também. Mas eu não queria contar uma coisa, mostrar coisas que só a gente entenda, sabe? Como esse primeiro debate, assim, da primeira animação do Estado de Goiás, primeiro longa de animação do Estado de Goiás, era preferível abrir, para falar um termo nosso aqui, para não falar, abrir a porteira, Sim, sim. para que criasse mais conexões, mais entendimentos, né? A nível nacional e internacional, como está acontecendo. Para nossa surpresa, passou em vários festivais de cinemas no mundo, sabe? E foi premiado na Rússia, que foi uma coisa muito inusitada para a gente, assim, sabe? Mas isso se deve a isso, assim, de fazer alguma coisa que todos entendam, sabe? Porque Sim, é infantil, porque é infantil. sim, a linguagem brasileira para o público infantil. Você chegou a mencionar os festivais, inclusive o próprio prêmio. Como foi essa experiência internacional passando, nacional e internacional, passando por diversos festivais, inclusive até mesmo ganhando o prêmio em Moscou International Children's? Como foi essa experiência? Assim, pessoalmente, assim, eu achei interessante uma coisa, rapaz, que é assim, como a percepção sobre o conteúdo que a gente faz muda de um país para o outro, sabe? E isso é uma coisa muito interessante, assim, É incrível. porque no Havaí pegou uma outra parte, sabe? Pegou mais aquela questão do clã, né? Da questão de uma rejeição e tudo. Os russos adoraram isso de falar assim, o longa. Tanto que a gente mandou uma sinopse para eles jogaram a nossa sinopse fora e fizeram a deles, sabe? Do jeito que eles falaram, acho que o forte, porque a nossa sinopse é isso, né? Onde estavam os animais antes de nascer, cachorrinho, barará, barará. E ele falou assim, a sinopse dele foi assim, você quer saber por que, que os avestruzes enterram suas cabeças? Né? A origem da história do patinho feio? Quer saber por que, que o Nitorrinco é tão estranho, né? Assista a Ilha dos Ilus, eu achei interessante, porque essas coisas, elas complementam o filme, né? Ela tem essas coisas Mas eles pegaram isso, que seria um complemento, né? Seria aquelas coisas que abrilhantam, né? Aquelas historinhas inusitadas para fortalecer, né? A trama e tudo mais. Eles pegaram isso como a parte que eles acharam legal, entendeu? Então, assim, nossa, a gente começou até a usar uma sinopse assim também, porque o pessoal aí não tá, né? Então, assim, essa percepção que eu achei interessante, assim, como um é mais a rejeição, o outro é mais essas curiosidades, sabe? Do porquê que por que cegonha chama cegonha, sabe? E outros é essa coisa da unidade, né? Então, cada um encosta numa parte do elefante, sabe? Aquela história do elefante num quarto escuro, e aí cada um pega numa parte e sai falando, não, esse filme se trata sobre isso, é o cara que pegou na orelha, né? Não, o filme é flácido, que pegou na tromba, não, o filme é assim. Cada um pegou numa parte, a parte que mais toca. Eu acho que isso tem a ver com uma questão, não sei, cultural, não sei mesmo, mas é interessante isso, né? Às vezes uma coisa que a gente acha que é forte, outro país acha que é outra. Sim, que é como você chegou a mencionar, né? A partir da conversa, a gente, com vivências diferentes, acaba tendo uma visão diferente sobre uma mesma coisa. Bem, Paulo, parabéns, por essa entrevista, por esse tempo, muito obrigado. E gostaria de te convidar para deixar uma chamada, convidando as pessoas para assistirem o filme, que estreia agora,
dia 14 de setembro, São Paulo, Goiânia e João Pessoa, certo? Isso, se eu não me engano, rapaz, agora, por confirmação, vão ser 8 praças, se eu não me engano, que vai Oito ter. Então, praças? vai ser Maravilha. Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Minas Gerais, Brasília, né? Então, vai estrear nesses lugares. Talvez não simultaneamente, vai começar as estreias a partir de 14 de setembro, né? E aí vai andando pelo país. Muitos são simultâneos, a partir de 14 de setembro. Então, venham ver, assim, né? Dar uma ajuda, não só ajuda, mas eu acredito também que levando o filho, né, a criança para ver, eu acho que vai valer a pena, sabe? Sabendo que o filme é infantil, né? Como falando, não estamos enganando, falando que é para família. Eu falei, é infantil. Então, o público infantil tem respondido legal isso. Então, eu acho que vale a pena. E, e, e para eles que talvez estejam assistindo isso e que já está em outro ano, né? Está em 2024, 2025 e para lá e além, procurem aí, porque provavelmente pode estar na plataforma de streaming, sabe? Está passando em algum lugar. Depois que estreou no circuito de cinema, vai estar em algum lugar, sabe? Agora, aqui ou no passado, eu não sei qual, mas é só procurar aí. Estou falando para quem está vendo no futuro. Bom, muito obrigado. Bem, pessoal, é isso. Então, Ilha dos Ilus nos cinemas a partir do dia 14 de setembro. No Brasil pode mudar a data, mas basicamente a partir de 14 de setembro. E assistam. E não esqueça de deixar aqui nos comentários se você gostou ou não gostou dessa animação. Obrigado, pessoal. Beleza? Tchau, tchau. Massa, valeu. Obrigado aí, Wesley.